Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Hoje, diretamente aqui dos estúdios da Causa Operária TV, comigo, Antônio Carlos, e com a companheira Natália. Boa noite, Natália. Boa noite, pessoal. Boa noite, Toninho. Ok, nosso programa de número 981, pertinho dos 1000º programa, né? Nós vamos fazer aqui uma programação especial para comemorar aí no próximo mês 1000 edições de Resumo do Dia. Bom, e o nosso programa de hoje, destacando: Estados Unidos querem roubar a Rússia. A gente poderia dizer roubar ainda mais, mas a institucionalização do roubo, nós vamos ver como é que qual é o plano dos Estados Unidos para se apoderar dos recursos da Rússia, os recursos bloqueados, mas que são da Rússia, né? Mas a tentativa de dar um golpe, como os Estados Unidos vem aplicando aí em outros países, é o desespero do imperialismo diante da crise. Bom, outra manchete do programa é o Fogo Amigo, o PSdoB, né? O PSB, mas que a gente também poderia chamar de PSdoB, fala de parlamentarismo. A direção do PSB, setor de Márcio França, falando de geringonça brasileira, né? Você vai saber qual é a proposta desses que, depois de uma série de dificuldades, fingem-se se passar por aliados do Lula. Na realidade, estão se apoiando no prestígio do ex-presidente. Bom, tem muito mais por aqui. Nós temos na nossa edição aí o boletim com as notícias direto da Rússia, com nossos correspondentes, nossos companheiros que estão lá na Rússia e que amanhã participam de um congresso internacional antifascista. E nós vamos ver notícias do dia e vamos ouvir também os companheiros falando sobre esse congresso. Bom, e para começar, antes de saudar, de dar o salve aí para o pessoal, vou deixar para a companheira Natália daqui a pouquinho fazer isso com a sua simpatia. Eu vou dar uma notícia boa para o pessoal, né? Pelo menos a primeira parte é boa. A primeira parte da notícia é o seguinte: Bolsonaro caiu. Não é uma boa notícia? Eu gostaria até de parar por aí, né? Bom, mas na realidade a notícia diz a respeito apenas que o Bolsonaro escorregou, né? E caiu após discursar em um ato lá em Brasília. Ele estava encerrando um discurso seu na marcha dos legislativos municipais, né? E quando ia descer do palco, caiu, né? Infelizmente, ele se levantou, né? Se a notícia fosse só a primeira parte, a gente ficaria ainda mais contente, né? Teríamos uma noite de quinta-feira com o país comemorando, pelo menos com a maioria do país. Mas, infelizmente, não vai ser tão fácil assim, né? Para colocar abaixo Bolsonaro e toda a direita golpista, é preciso que os trabalhadores coloquem o bloco na rua, né? Que os trabalhadores se mobilizem, porque a direita não vai cair de podre, só através da mobilização. E também não adianta cair o Bolsonaro e subir coisa pior do que o Bolsonaro, que, por incrível que pareça, existe. Bom, eu passo então para a Natália, para ela dar o nosso salve aí para o pessoal que já está conosco no chat e também começar com a primeira notícia dela. Vamos lá. Boa noite a todos aqui do chat. Boa noite à companheira Nilza Ramos. Há muito tempo, hein, que eu não falo com ela, hein? A Aparecida Diniz, a companheira Renata Diniz, Ana Matos, Arnaldo Ricardo, a companheira Simone Souza, do coletivo Rosa Luxemburgo, está aqui. Ela elogiou, inclusive, a nossa vinheta nova. Oh, muito bom, muito bom. Companheiros, gostaria de falar com vocês para se inscreverem no chat. Confere aí se vocês estão inscritos, que às vezes acontece do YouTube fazer uma desinscrição aí. Então, confiram se vocês estão inscritos no canal. Tornem-se membros da COTV, né, para colaborar aí com a nossa imprensa. Vocês são a única fonte de renda da imprensa independente e operária, combativa aqui da Causa Operária TV. E sejam bem-vindos aí a mais um programa. Vamos ver aqui. A minha pauta é bem
fácil aí para todo mundo. Acho que o chat vai falar mais do que eu, né? Está tudo caro e a culpa é de Bolsonaro. Veja por quê e confira as 30 maiores altas. Seria sobre a inflação. Pessoas aqui reclamando dos aumentos, né? O povo brasileiro está sentindo aí no bolso mais do que nunca como a inflação está alta, os preços dos alimentos elevaram demais, né? A cenoura subiu 200%, o tomate passou a marca dos 100%, e o povo está culpando o Bolsonaro e a política dele aí, né? Primeiro de dolarização do nosso combustível, do petróleo, toda essa coisa da privatização, né? Que a gente tem pago cada vez mais taxas, e com a privatização da Eletrobras, inclusive, vai piorar, né? As coisas vão ficar mais caras ainda, a luz vai ficar ainda mais cara. Então, isso é o que ele oferece. Esse governo aí neoliberal, capitalista, é o que ele oferece. Tem aqui uma lista, né? Que eles listaram 30 coisas mais caras na reportagem. E, assim, são coisas muito básicas, coisas de dia a dia do povo, do trabalhador, né? Que cenoura, 195%, abobrinha, 86%, café moído, 65%. Gente, hoje em dia não se compra um café, 500 gramas de café com menos de R$15, pelo menos aqui em São Paulo, na capital. Tudo acima de 50%, repolho, melancia, pimentão, batata, coisas muito, muito básicas estão aí chegando a mais da metade do valor. Então, para vocês verem aí, aqui no chat já tem até alguns comentários da Simone. Pois é, Simone. Em todos os cantos é o que a gente vê, né? Essa alta desenfreada dos preços, né? Que sempre, por conta do combustível, por conta de todos aumento dos impostos aí, a gente acaba pagando e o nosso salário não aumenta, né? Nosso salário não aumenta, a inflação sobe e a gente vive esse cenário caótico aí de preços, de alta de alimentos. O que você me disse, Toninho? É a situação pela hora da morte, né, pesando demais no bolso do trabalhador, né, e isso tem dado lugar a uma série de mobilizações, né, como a gente vem acompanhando aí dos companheiros da CSN, né, a greve dos garis, dos professores. Bom, e a minha pauta, na sequência, tem a ver com, vou falar de greve dos professores, mas antes eu queria destacar duas coisas. Primeiro, sobre essa nota mesmo, que, infelizmente, a culpa não é só do Bolsonaro, né? Queria destacar que esse ângulo, né, que foi sendo imposto aí ao movimento é um ângulo de setores da CUT, mas quem começou com essa campanha foi o pessoal ligado ao Boulos, do MTST. Está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro. É um ângulo muito parecido com ele não, né? Para dizer que o problema é só o Bolsonaro. Não, o problema é toda a direita, é o golpe de Estado, né? É a política do regime golpista e que toda a direita é cúmplice dessa política, né? Apoia a política, por exemplo, de exportação, né, das commodities brasileiras, deixando faltar alimentos, né, para o povo, enquanto o país exporta tudo diante da alta do dólar. A política de privatização dos combustíveis, né, que faz com que, apesar do país estar assentado aí sobre um mar de petróleo, a gente pague um dos combustíveis mais caros do mundo. Então, eu queria dizer que a culpa, infelizmente, não é só do Bolsonaro. E a produção soprou aqui no meu ponto eletrônico e conseguiu aí o vídeo do Bolsonaro caindo, né? Então, vamos ver o vídeo, que pelo menos a gente ficar... Os preços estão subindo, mas o Bolsonaro está caindo. Vamos ver aí. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou direto de Brasília a Marcha dos Vereadores. Bom, vocês viram, aí foi curtinho, né? Um tombo tímido? Um tombo tímido. Ele merece um tombo bem maior. Nossa, né? igual o nosso, né? Merece um tombo muito grande,
né, merece um tombo gigantesco e um tombo que a gente espera do qual ele não se levante, se possível, nunca mais. Bom, Sim. eu falava, a situação de inflação vem impulsionando aí a mobilização dos trabalhadores. E uma greve importante que vem acontecendo é a greve dos professores de Natal, né, da capital do Rio Grande do Norte. E, bom, no dia de hoje, os professores estão em greve, só para lembrar, como vem acontecendo em várias cidades do país, pelo reajuste dos 33,24%, que é aquele reajuste estabelecido na lei do piso, né? Lei assinada lá atrás, lá em 2008, no governo Lula, e que não vem sendo cumprido em vários estados. Bom, e nesse momento há uma rebelião da parte de prefeitos e governadores contra o cumprimento. Eles deixaram o salário dos professores congelados, no mínimo por 2 anos. Né? Tem estados aí que o congelamento já atinge aí 8 anos de congelamento do salário, e a revolta dos professores é geral. Bom, os professores foram à greve, e hoje o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte autorizou o uso de força policial contra os professores. Né? A medida atendeu a uma representação da prefeitura da capital do Rio Grande do Norte, cujo o prefeito é Álvaro Dias, do PSDB. Né? E o governo, a Justiça, proibiu os professores de ocuparem a Secretaria Municipal de Educação. Vocês estão vendo a imagem aí de protestos dos professores na Secretaria, e viaturas policiais, né, foram inclusive ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Rio Grande do Norte, foram ao sindicato intimar a direção do sindicato, né, e, obviamente, intimidar, né, com a ação policial para exigir a desocupação da Secretaria de Educação. Quer dizer, os professores não podem ir na Secretaria de Educação, né, o absurdo que a gente vem vendo, que os trabalhadores não têm direito a absolutamente nada. Né? O governo, a Justiça não manda, né, o prefeito e os governadores cumprirem a lei que determina o reajuste do piso, mas manda a polícia, né, manda o camburão, né, para reprimir os professores que estão reivindicando o cumprimento da lei. Né? Eu, só para fechar essa questão, queria reforçar que essas e muitas outras mobilizações locais vêm mostrando aí a necessidade, a ausência, a carência de um chamado nacional, uma greve de todos os trabalhadores da educação. Né? Faltou desde o primeiro momento, nós, né, de Educadores em Luta, propusemos isso no Congresso da CNTE e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E a maioria dos sindicatos agem como se não houvesse, né, uma reivindicação nacional, uma necessidade do conjunto dos professores, e a luta foi deixada aí, cada um por si, né? Cada categoria, cada setor, e se foram já centenas de greves de professores em todo o país desde o começo do ano, né? O que mostra ainda, está colocado aí a necessidade de uma mobilização geral dos professores, né? De que a direção da CNTE saia dessa paralisia, né? E se coloque aí na defesa de uma mobilização unificada, parar todas as escolas, parar o país todo, para alcançar aí o reajuste que é devido por lei para todos os professores, inclusive para impedir golpes, como aqui em São Paulo, onde o governo do PSDB, forçado pela mobilização dos professores, por uma paralisação, a dar o reajuste, transformou o reajuste do piso num abono, né, um abono que não se incorpora aos salários, né, que não atinge os trabalhadores aposentados, que quando o trabalhador fica doente ele deixa de receber, e sobre o qual não incidem, né, determinadas gratificações que os professores recebem. Quer dizer, um golpe total. Quer dizer, para isso é preciso retomar a mobilização, né, unificar a mobilização em todo o país. Bom, eu vou passar para a Nath agora para ela comentar. Ontem nós falamos aqui da decisão da ONU, né? Nós chamamos inclusive a decisão da ONU Barrichello, porque demorou muito tempo para ser tomada, 6 anos depois. Bom, mas agora a ONU está
parece que está fazendo um comunicado aí ao governo brasileiro. Com você, né? Exatamente. A ONU Barrichello conseguiu ser mais rápida que os jornais brasileiros, aqui a imprensa hegemônica, imperialista, burguesa, safada, golpista brasileira, que não quiseram, não deram nota ontem sobre o acontecido. E hoje eles tiveram, o Comitê da ONU determina que o governo brasileiro divulgue decisão a favor de Lula. Eles foram forçados e, assim, timidamente colocaram em seus jornais. O governo também colocou no jornal oficial, no site oficial, porém, assim, de maneira tímida, e você vê que forçadamente. O que a gente diz da imprensa, quando nós falamos na liberdade de expressão, no apoio à imprensa operária, na imprensa popular, né, independente, é isso. É a gente poder comemorar, né, não só massacrar aí. Na hora de atacar pedras ao Lula e prender o Lula, a imprensa fez. Quem prendeu, quem atacou, quem acabou com o governo da Dilma foi a imprensa, em partes, foi a imprensa motivada pelo golpe, né? Como ferramenta, quarto poder. Dizem que a imprensa é o quarto poder no Brasil, mas eu acredito que não, que ela seja aí o primeiro poder, porque ela manda e desmanda e, na verdade, quem está por trás dessa imprensa, né? Esse pequeno grupo, seletos, oligarcas, familiares, golpistas, fazem o que querem aí com o povo brasileiro, direcionam aí os pensamentos deles, os pensamentos, né, do povo brasileiro, da grande massa, para onde eles querem. E eles não quiseram mostrar que até a ONU, né, aí agora internacionalmente, mundialmente, o Lula está sendo inocentado, né, dizendo que ele foi, sim, vítima de um golpe político. Gostaria de saber o que agora, como que pode ressarcir uma pessoa que ficou 580 dias preso, né? Que perdeu aí entes, que passou pelo que ele passou. É uma coisa absurda e nós temos que dizer aqui o que nós sempre falamos: a imprensa brasileira é comprometida com o imperialismo. Ela é vendida aos interesses de poucos. Apoiem sempre a imprensa independente, inclusive a Causa Operária TV. É isso, Toninho. Ok. Eu vi aqui, dando uma passeadinha no chat, né? Nosso pessoal, nossos amigos internautas, audiência já bastante elevada a essa altura, que tem vários professores aí comentando a situação, falando aí da situação de que tem estado aqui, a Ana Matos comentando, aqui no Rio o salário está congelado desde 2014, né? A situação insustentável. O pessoal, como a Aparecida Diniz, vou agradecer aqui, mandou para a gente o superchat, dizendo que na escola estadual na qual ela trabalha, a fila da merenda está enorme e tem até alunos brigando na fila. Resultado dessa crise, né, do que a Natália descreveu aqui, da alta dos alimentos. A gente percebeu, todos os professores vêm percebendo, comentando isso, né, que as filas... tem escola, por exemplo, que o recreio está sendo dividido em 2 horários, porque tem tanto aluno comendo, mesmo no ensino médio, quando tem merenda, diante da crise em casa, né? Em geral, o pessoal da turma do ensino médio, em geral, não gostava muito de merenda, né? Pessoal mais jovem. Agora, a crise é tanta, né, que as filas são grandes, né? A disputa pelo prato de comida, porque a situação está grave. A Nilza Ramos, ela fez um comentário, até para nós chamar a atenção da nossa técnica aqui, que ela está tentando renovar a assinatura dela, do canal, e não conseguiu. Depois vamos pedir para o pessoal entrar em contato com ela e ver aí o problema do cartão. E ela mandou aí um superchat, dizendo, 3 anos, carnaval, futebol, torcida, muito chato. Sem torcida, sem carnaval. Sem carnaval e sem torcida. Sem futebol. Isso. Eles quiseram chamar de carnaval o que aconteceu aí, né? Mas infelizmente não foi, né? Cultura Búzios Agostinho mandou aqui, moça, falou bonito. Para mim, o inimigo número 1 do Brasil é a imprensa e o STF. Comentando aí a notícia aí dada pela Natália. Bom, vamos em frente.
Vamos destacar agora na nossa pauta um dos temas centrais, né? O golpe da Geringonça. Né? Geringonça é uma frente estabelecida em Portugal, entre o Partido Socialista, um partido já tradicionalmente que tinha no passado vínculos aí com o movimento operário, tanto que tem aí o nome de socialista no nome, mas um partido social-democrata, né, bastante ligado à direita, e que fez aí uma frente, né, chamada de Geringonça, com partidos da direita para governar o país, e essa Geringonça, né, vem adotando aí os planos, a política neoliberais contra o povo. Pois bem, o Estadão destacou uma matéria da articulista Vera Rosa, o que chamou de Geringonça Tupiniquim, né? E na matéria, né, embora o Estadão procure apresentar como sendo uma iniciativa de Lula e de Alckmin, né, na realidade, né, o que aparece é a articulação do PSB, né, que a Geringonça, quem aposta na Geringonça é o partido que tem no nome socialista brasileiro, né, o PSDB, que tem grandes socialistas nesse partido, como o Geraldo Alckmin, né, que todo mundo sabe que é há muitos anos socialista, né, socialista que defende a privatização de tudo, socialista que defende a terceirização, socialista que defende dar porrada nos professores e nos estudantes, nos sem terra, em todos os trabalhadores quando lutam. Bom, esse tipo de socialista. O Partido Socialista é também o partido que, em 2016, se juntou à direita e deu 80% dos seus votos na Câmara dos Deputados a favor da derrubada da presidenta Dilma. Bom, quem tem um Partido Socialista assim, não precisa de direita, né? Pois bem, alguns dirigentes do PSB apareceram defendendo aí uma nova plataforma, né? O que eles chamam de apostar num socialismo criativo. Haja criatividade. Bom, nesse programa que o PSB está discutindo, né, eles querem a defesa do parlamentarismo, né? Quem definiu o termo Geringonça Tupiniquim ou alquimia, olha, manja, alquimia. Bom, foi nada mais, nada menos do que o ex-governador de São Paulo, Márcio França, né? Um tradicional cupincha do Geraldo Alckmin, né? Vice-governador do Alckmin por 2 mandatos, né? Vice do PSDB, né? Ele entrou no PSB para garantir um esquema político do Alckmin. É bom destacar que o Márcio França ele é presidente da fundação do PSB, que é uma pessoa importante, já desde os tempos que ele estava aí no esquema do governo do Alckmin. O Alckmin agora está sendo cotado para assumir uma vice-presidência do PSB, talvez pela larga trajetória socialista dele, né? Bom, e queria chamar a atenção, é a primeira vez que aparece essa propaganda a favor dessa política, mas, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração muito clara do caráter golpista, dos verdadeiros cavalos de Troia que esses setores representam dentro da candidatura do Lula, né? Porque a defesa do parlamentarismo, quando, na situação política, a candidatura do Lula aparece liderando as pesquisas com uma chance efetiva de ganhar as eleições, embora aqui nós não tenhamos ilusão e a gente sabe que a campanha da direita vai ser enorme, né? Tem muita água para correr debaixo da ponte e, infelizmente, a maior parte dessa água é uma água suja e lamenta, né? Enlameada. Bom, pois bem, a proposta de parlamentarismo é uma proposta típica da direita, né? Que, inclusive, já levantou a proposta do parlamentarismo em etapas anteriores, justamente diante da ameaça de vitória da candidatura do Lula, né? Na década de 90 foi feito um plebiscito, a população brasileira rejeitou amplamente essa proposta, né? Justamente porque entendia, veja só, através do sistema presidencial, um partido de esquerda como o PT
conseguiu chegar, eleger aí o presidente da República 4 vezes, em 4 eleições. Bom, se nós tivéssemos aí a vitória do parlamentarismo, o povo entendeu claramente isso significaria esvaziar do poder político, né, uma liderança popular, por exemplo, como é o caso do ex-presidente Lula, eleito 2 vezes para a presidência da República, e que agora, mais uma vez, aparece aí como candidato que tem o maior apoio popular, o maior apoio dos setores dos trabalhadores, dos sindicatos, dos setores organizados, né, e mais evoluídos da população. Bom, a ideia de repaginar o programa do partido, né, cheira claramente aí a um plano golpista, né, do companheiro deles, né, companheiro da direita, Geraldo Alckmin, né, um verdadeiro cavalo de Troia, né, um elemento de confiança da direita. O Alckmin, que em 2018 era o candidato predileto, né, preferido, preferencial da direita para ganhar as eleições pelo PSDB, e que só não chegou ao governo porque a população brasileira, mostrando aí um nível de maturidade política muito grande, rejeitou, né, praticamente enterrou o PSDB aí, e o Alckmin acabou aí com menos de 5% de votos. Bom, fica claro, é bom abrir os olhos, né? Embora é lógico, aí nas conversas aparece a ideia, veja só, o Márcio França, por exemplo, procurou amenizar a possibilidade de confronto dessa proposta com o próprio Lula e o PT, que são contrários ao parlamentarismo, né? Quando foi questionado sobre essa possível divergência, ele afirmou o seguinte: coligação é assim mesmo, respeitamos o fato do Lula ser o único líder capaz de vencer Jair Bolsonaro, mas não temos o mesmo estilo do PT, nem pensamos como eles em tudo, né? Quer dizer, o PSB está mostrando claramente que veio para divergir do PT, para apresentar um outro programa, né? E a questão do parlamentarismo deixa claro que a aliança com o PT não é para defender nenhuma ideia que o PT, que os sindicatos, que a CUT, que a esquerda defenda, né? É para tentar resgatar, né, figuras decaídas da política brasileira, como o Geraldo Alckmin, um partido que já há muitos anos se sustenta, se ancorando, se sustentando aí no prestígio do Lula, como o caso do PSB, né, que virou agora um ajuntamento, só para terminar, né? O parlamentarismo era o programa tradicional do PSDB, né, do partido, está mostrando claramente que o PSB está se preparando para ser o partido que não só vai juntar os cacos, vai juntar a escória que se agrupava no PSB, como Geraldo Alckmin, mas que pretende também se apoiar no Lula, no prestígio do Lula, para levantar também as ideias do PSDB contra o povo brasileiro. Vamos em frente, então, na nossa pauta. Com você, Natália. Vamos lá, e eu vou dar uma chafurdada nessa lama aí, nesse caldo que você descreveu aí, Toninho, para falar a próxima notícia, né? O governo Bolsonaro ameaça tirar cargo se União Brasil apoiar terceira via. Ou seja, ele, né, não quer que o Palácio do Planalto entrou em campo para forçar o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, a retirar o partido do grupo que tenta viabilizar um candidato de terceira via na eleição presidencial. Ele não quer dar um tiro no pé, né? Ele não quer fortalecer aí o que é a derrota dele, que é essa direita do centro aí, que vem no pacotinho do PSDB, vem o Cidadania, vem o MDB. Então, o Bolsonaro não quer saber disso aí no União Brasil. E, então, tá um pé de guerra aí. E é aquela coisa, é o fisiologismo, né? São cargos, são empresas, são estatais que são dirigidas, indicam diretor, indica outro diretor. É esse tipo de gente que a gente tem que tirar de lá, né? Esses oligarcas, esses coronéis aí da política que agem aí
Esse é o Luciano Bivar, presidente da União Brasil. Né? Então, eles ficam nessas negociatas aí de cargos e tudo mais, e nisso o país, o povo brasileiro é quem perde, porque eles ganham lá entre eles, decidem a nossa vida lá entre eles. Certo, Toninho? Ok. Ó, acho que destravou aí e a Nilza Ramos conseguiu tornar-se membro bronze aí do nosso canal. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Parabéns Nilza. aí, a Obrigada. Nilza. Muito obrigado aí, você que participa sempre com a gente sabe aí, diretamente lá do Paraná. Sim, né? sim. E a gente chama você que está nos acompanhando a seguir o bom exemplo da companheira Nilza, que é companheira nossa de muito tempo, das lutas em defesa da liberdade do Lula, né? Como muita gente que nos acompanha aqui no nosso canal. E aqui está, mais uma vez, presente como membro do nosso canal. Bom, rapidamente, porque daqui nós temos notícia internacional, Sim, sim. eu queria destacar aqui, queria reforçar aqui o nosso convite, né, o chamado, a participação de todos vocês dos atos do dia 1º de maio, né, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. O chamado está aí, ó, o cartaz, é um dos cartazes, nós estamos lançando aí um conjunto de cartazes em defesa da candidatura do Lula, né? Nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária vamos lançar também cartazes em defesa, amanhã nós vamos mostrar aqui no programa, da redução da jornada para 35 horas semanais, né? Está aí o nosso panfleto para o 1º de maio, a redução da jornada e o aumento dos salários, né? Aumento emergencial de 50%, né? Diante das perdas inflacionárias, diante dessa situação que nós vimos aqui. Bom, em São Paulo, o ex-presidente Lula confirmou presença, então vamos transformar o ato em São Paulo num grande ato, né? Por fora Bolsonaro, fora toda a direita, Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Então eu queria convidar você a se somar, né, ao Bloco Vermelho nos atos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Recife, em Belo Horizonte, em todo o país. Né? Amanhã a gente fala mais dos atos, né, para a gente destacar. Bom, chamar a atenção aqui para a capa do jornal Causa Operária, o jornal impresso, né, que nessa semana destaca, 1º de maio, todas as ruas, em defesa do salário, do emprego e de Lula, presidente, pela derrota do imperialismo, né? Porque nós vamos comparecer também aos atos, e eu queria convidar você a vestir a sua camisa vermelha, a trazer a sua bandeira, seja do PCO, seja do PT, seja de outro partido da esquerda, pintar os atos de vermelho, né? E a camiseta do Lula, e para a gente defender, e vamos defender também aí a vitória da Rússia, né? A vitória do povo russo contra o imperialismo, porque o chamado do Manifesto Comunista, dos fundadores do socialismo científico, trabalhadores de todo o mundo univos, né, significa, nesse momento, mais do que nunca, a unidade internacional da classe operária, da classe trabalhadora, contra o maior inimigo, né, dos trabalhadores de todo o mundo, dos povos oprimidos, explorados, que é o imperialismo norte-americano. Né? Então, a derrota da OTAN, dos Estados Unidos, na Ucrânia, né, será uma vitória de toda a classe trabalhadora mundial. Por isso, nós vamos agora para o nosso boletim internacional, muito chique, fresquíssimo. O companheiro Eduardo Vasco traz as notícias de hoje lá da cidade de Rostov-do-Don e juntamente com o companheiro Rafael Dantas, né? E nós vamos agora transmitir o boletim para vocês em primeira mão. No próximo sábado, 30 de abril, o Partido da Causa Operária vai participar do 7º Congresso Internacional Antifascista, que vai se realizar aqui na cidade de Rostov-do-Don, no sul da Rússia. Militantes antifascistas de vários países vão se reunir na Rússia e também online para discutir a luta contra o fascismo na Ucrânia. Entre os pontos da pauta do Congresso estão as raízes do conflito na Ucrânia e seus verdadeiros beneficiários, os crimes do fascismo na zona de guerra, como o bombardeamento de alvos civis, o uso da própria população como escudo humano, a distribuição descontrolada de armamento e munição entre a população e o tratamento dado aos prisioneiros de guerra. Outros pontos da pauta incluem a verdade jornalística, uma primeira visão dos territórios liberados,
A vida sob ocupação, relatório de testemunhas oculares sobre os crimes dos fascistas, a percepção do conflito entre os habitantes da Europa, do Brasil e da América Latina e a questão do pacifismo, se existe a possibilidade de se desculpar os advogados do fascismo, o aspecto das redes sociais e a maneira como a imprensa ocidental dos países ligados à OTAN defende e dá boas-vindas a vídeos com evidências dos crimes fascistas na Ucrânia. E uma discussão em particular sobre o fascismo e a era nuclear. Nosso partido vai apresentar um informe sobre a situação da recepção das informações sobre a guerra na Ucrânia, com base nas informações colhidas na América Latina e no Brasil. O Congresso é uma iniciativa da União Antifascista dirigida por Lyubov Korsakova, uma militante que pegou em armas em Lugansk para garantir a independência do seu país, da sua república separatista, diante do avanço do fascismo ucraniano em 2014. Você acompanha a cobertura completa do Congresso na Causa Operária TV e no Diário Causa Operária. Acesse causaoperaria.org.br. Vocês viram, companheiros, onde nós chegamos, hein? Trabalhadores organizados aí, a Causa Operária na Rússia e o Partido da Causa Operária convidado a participar desse congresso tão importante, né, para a luta do socialismo e dos trabalhadores internacionalmente, né? Então, vamos agora para o segundo boletim do companheiro Eduardo Vasco, esse sim com informações do front, do dia a dia lá da Rússia. Os nazistas ucranianos seguem mantendo 90 estrangeiros como reféns. Eles não permitiram a evacuação desses cidadãos de 5 países estrangeiros e continuam mantendo eles como escudos humanos, conforme denunciou o coronel-general russo Mikhail Mizintsev, que é diretor do Centro Nacional de Gerenciamento da Defesa da Rússia. Ele denunciou isso daí nessa quinta-feira. Ele também lidera a sede da Coordenação de Resposta Humanitária da Rússia e afirmou o seguinte: nacionalistas ucranianos continuam mantendo 90 cidadãos estrangeiros de 5 estados como reféns e escudos humanos, denunciou o agente do governo russo. A Rússia doou quase 16 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia desde março, informa também o Ministério da Defesa da Rússia. O mesmo coronel-general, ele afirmou ainda que mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas nas regiões perigosas da Ucrânia, entre elas 183 mil crianças. A prefeitura de Kiev quer renomear algumas ruas da capital ucraniana, batizando-as em homenagem aos nazistas. Entre elas está a rua Pushkin e também a rua Leo Tolstói, em homenagem aos 2 dos maiores escritores da Rússia. Essas ruas seriam substituídas pela rua Europa e pela rua Batalhão Azov, respectivamente. Um deputado de Kiev afirmou o seguinte: a perpetuação da memória dos patriotas do regimento Azov é decisiva para a história e a cultura ucraniana, uma vez que essas pessoas têm defendido o nosso país da ocupação russa. Lembrando que o Batalhão Azov é um grupo declaradamente nazista que foi criado em 2014 para combater os separatistas na região leste da Ucrânia. Desde então, eles têm sido a linha de frente no genocídio no Donbass, que já deixou ao menos 14 mil pessoas assassinadas. Alguns dos métodos utilizados pelo Batalhão Azov incluem torturas, incluem assassinados por crucificação, por enforcamento, por queima das pessoas também em fogueiras.
E o Batalhão Azov também ele estuda as ideologias nazistas, a ideologia do Adolf Hitler, e inclusive nessa semana já foram identificados diversos produtos nazistas, inclusive o livro Mein Kampf de Adolf Hitler, nas sedes do Batalhão Azov na cidade de Mariupol, recentemente libertada pela Rússia. O regime ucraniano demonstra, portanto, com essas homenagens ao Batalhão Azov, que está promovendo sim o nazismo, o que faz com que a Rússia esteja realmente certa em intervir na Ucrânia para desnazificar o país. O regime ucraniano lançou também um massivo ataque de mísseis balísticos na cidade de Kherson, recentemente libertada pelas forças ucranianas e da milícia popular de Donetsk. Os ataques de Tochka-U foram indiscriminados, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, e foram destinados a áreas residenciais da cidade de Kherson, incluindo a Avenida Ushakov, atingindo jardins de infância, escolas e outras instituições localizadas na avenida. A defesa antiaérea russa repeliu o ataque e no total 12 projéteis e 2 mísseis balísticos ucranianos Tochka-1 foram abatidos sobre a cidade. Fragmentos de um dos mísseis caíram no Parque Shevchenko. A Câmara dos Comuns do Canadá aprovou uma moção afirmando que o que acontece na Ucrânia por parte da Rússia é um genocídio contra os ucranianos. Embora na última sexta-feira o próprio escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tenha dito que não tem informações sobre nenhum genocídio na Ucrânia, e além disso, funcionários da própria cúpula do governo dos Estados Unidos de Joe Biden disseram que os relatórios de inteligência do governo norte-americano eles indicam que as alegações de que há um genocídio por parte da Rússia são falsas. No entanto, existe sim um genocídio sendo cometido na Ucrânia, e ele é praticado pelo regime ucraniano contra o povo do Donbás, no leste do país. E ele ocorre desde 2014, há 8 anos, já deixando mais de 14 mil pessoas assassinadas. Só que sobre esse genocídio, todos se calam. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Bom, companheiros, vocês viram aí o tanto de notícias, né, de novidades que eles trouxeram para nós, o absurdo dessa coisa de trocar os nomes das ruas por Batalhão Azov é um absurdo. Só não ver essa loucura da imprensa quem realmente não quer saber, né? É muito na cara mesmo. E eu gostaria de pedir aqui a todos, como a companheira Angelina disse, ela agradeceu aqui que os companheiros estão lá enviando as informações direto do front, sem nenhum atravessador, sem ninguém que manipule ou controle o nosso conteúdo. Por enquanto, né? Estamos aí nessa batalha. Eu peço, assim como a companheira Angelina já colaborou com no nosso Pix, né, da Causa Operária na Rússia, @gmail.com, que você também colabore com a viagem. Nossos companheiros estão aí tentando ir para Donbás e nós precisamos aí de uma colaboração um pouco maior para que eles cheguem a Donbás e consigam aí mostrar lá refugiados e a situação da cidade. Então é isso, Toninho. Ok, passo pra você. Nós vamos em frente, reta final do programa. Vou destacar aqui uma última notícia importante também sobre a Rússia, publicada aí pelas redes de informações russas, né, pelos canais, destacando que o Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, disse hoje que o governo Joe Biden estuda aproveitar, olha os termos, aproveitar os bens russos que foram sancionados. Vamos dizer claramente o que é isso.
Os Estados Unidos, né, como todo-poderoso e imperial chefe dos maiores monopólios do mundo, impôs, né, a pretexto da suposta defesa da democracia ucraniana, né, que a gente sabe o valor dessa democracia comandada por nazistas, o confisco de contas bancárias, de bens, de empresas e até de pessoas, de dirigentes russos no exterior. Bom, e os Estados Unidos estão considerando agora, né, fazer aquilo que fizeram com a Venezuela, né, onde na campanha direitista ultra-reacionária contra o governo chavista, né, os Estados Unidos, o Reino Unido, as várias setores do imperialismo internacional confiscaram, né, ouro, reservas de ouro venezuelano depositados no exterior, né, os bens da empresa, contas bancárias da empresa petroleira PDVSA, também no exterior. Bom, e a declaração foi feita pelo secretário de Estado. Ele disse o seguinte: em suma, sim, esta é uma das coisas que nós pedimos aos nossos advogados para analisarem, né, a questão de aproveitar, né, como eles falam, na realidade tirar proveito, confiscar, roubar, meter a mão grande, né, larápios, né, querem roubar o dinheiro, deixando claro que o problema não tem nada a ver com defesa de democracia, coisa nenhuma, até porque não tem democracia na Ucrânia, né, e se trata de uma política de rapina, se trata de uma política de roubo, de expropriação do povo russo, né, que eles tentaram fazer através da criação, instalação de uma base militar na Ucrânia, integrando o governo reacionário fascista da Ucrânia, a própria OTAN. Como a Rússia reagiu, e reagiu bem, na hora certa, reagiu à altura, né, agora o imperialismo procura operar o roubo por outros meios. Eu destaco, por último, uma declaração que eu vi do governo. A gente noticiou aqui ontem a Rússia sustando o fornecimento de gás a governos como o da Polônia, que se recusaram a pagar pelo fornecimento em rublos, né? Bom, aí a situação chegou a tal ponto que a Polônia, que é dependente do gás russo, está pedindo à Alemanha, que está recebendo o gás da Rússia, porque está pagando em rublo, para desviar uma parte do gás. Bom, a Rússia anunciou, e o próprio presidente da Polônia falou o seguinte: eu acho que está funcionando, não está dando muito certo o bloqueio contra a Rússia, é o desespero, né? Essa medida do secretário de Estado, né? Essa ameaça, né, mostra claramente o desespero do imperialismo, que está perdendo a guerra, né? A Rússia está firmando as suas posições, sendo vitoriosa na ação defensiva, na guerra libertadora que está levando adiante, e o imperialismo resolveu meter a mão grande, roubar, né, diretamente o povo russo, né, diante dessa situação. Tem mais superchat para destacar aí, eu vou passar já para você encerrar aí o programa e anunciar e agradecer. Eu queria convidar todo mundo para amanhã estar conosco. Vamos fazer um fechamento da semana, né, um balanço dessas notícias muito importantes que nós analisamos aqui, né? E queria reforçar, amanhã nós vamos falar dos atos, dos locais dos atos de 1º de maio, vamos fazer uma grande mobilização, convide aí todo mundo para se juntar conosco no 1º de maio de luta, e aí eu passo para a Natália Araújo para fazer os últimos agradecimentos e encerrar o programa com vocês. Que honra! Bom, agradecer aqui todos os companheiros do chat, o Jesus Era Humano, que mandou o seu superchat. Jesus está entre nós, muito bem ter Jesus sempre do lado do PCO, uma coisa muito abençoada, obrigada. Reflexão sempre, Rei da Coerência, Dom Bas aqui, super ativo e articulando. Agradecer o superchat, o super sticker, que lindo, o gatinho da Maria Aquino, desejando boa sorte aí para os nossos companheiros, fazendo a contribuição dela. E eu gostaria de também falar para os companheiros seguirem, continuarem lá acompanhando no Causa Operária, no PCO na Rússia, no Diário Causa Operária,
causaoperaria.org.br. Nós temos lá o PCO na Rússia, que é o especial da Rússia. Todo o conteúdo que nós estamos produzindo, ele está disponível nesse portal, onde vocês conseguem acessar ali as últimas notícias, reproduções das principais agências russas, e nada escapa aqui aos olhos do pessoal. Muito obrigada e uma boa noite. Até amanhã.